Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos continuar falando aí da industrialização dos recursos energéticos. O tema da aula de hoje ele é tanto do sétimo ano quanto da educação de jovens e adultos. Para o pessoal do sétimo ano, o conteúdo está na apostila 3, a partir da página 221, certo? Vamos fazer uma breve revisão do que a gente aprendeu na última aula. Na última aula nós já falávamos sobre a industrialização, os recursos energéticos. Nós conversamos sobre o carvão mineral. Na aula de hoje nós vamos continuar, o assunto dos recursos energéticos, vamos falar do petróleo, mas antes vamos fazer uma diferenciação entre o carvão mineral e o carvão vegetal, conversar um pouquinho aí sobre alguns problemas, da exploração aí, do carvão vegetal, beleza? Vamos lá? O carvão vegetal, o que ele é? É a queima parcial de madeira. Ele traz alguns problemas, entre esses problemas está os danos socioambientais. É o carvão que é utilizado para fazer churrasco. Como que acontece aí, a queima? A madeira, ela é submetida a um aquecimento em torno de 500 graus, em ambientes fechados por vários dias, fica ali queimando por vários dias. Esse processo é denominado de carbonização. Um tipo de madeira, de vegetação muito utilizada aí é o eucalipto. A atividade carvoeira, que é essa atividade aí da exploração do carvão vegetal, ela também traz como consequências aí a devastação de florestas, e também, muitas vezes, o uso de trabalho escravo, ainda nos dias atuais. E também o trabalho infantil, além de poluir a nossa atmosfera, certo? Então, nós identificamos aí, olha só, 3 problemas socioambientais, advindos aí, da atividade carvoeira. Vamos falar de um deles, que é o trabalho infantil. Peguei uma matéria aqui, uma reportagem que fala sobre isso. Olha só. Carvoarias representam o trabalho infantil em uma de suas mais degradantes formas. Moradores da capital e de outros municípios do estado de São Paulo, que costumam fazer churrasco em casa ou ir às tradicionais churrascarias em sistema de rodízio, podem, sem saber, estar contribuindo para a exploração do trabalho escravo e infantil. A apenas 100 km da capital, uma mega operação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho nos municípios de Piracaia, Joanópolis e Pedra Bela, todos no estado de São Paulo, encontrou 34 pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão em carvoarias locais, dentre elas 7 crianças e adolescentes. Ao todo, 10 estabelecimentos foram alvo de blitz e 6 acabaram interditados. Por meio do Decreto Presidencial número 6.481 de 2008, que regulamenta os artigos da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho em carvoaria ele está incluído nas listas das piores formas de trabalho infantil, sendo vedado para qualquer pessoa que tenha menos de 18 anos. No entanto, flagrantes em carvoarias mostram que o trabalho ainda persiste, certo? 2 imagens aqui para a gente refletir. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Lembrando que o trabalho infantil é todo trabalho, de criança ou adolescente, abaixo aí dos 14 anos. No nosso país, a legislação permite o trabalho a partir dos 14 anos, desde que sejam em condições salubres, adequadas, com uma carga horária que não prejudique o acesso à educação, por exemplo, e na condição de aprendiz, dos 14 aos 16 anos, na condição de aprendiz. A partir de 16 anos, já pode trabalhar como registro normal, mas não pode, por exemplo, trabalho noturno, ou trabalho que prejudique aí o desenvolvimento do adolescente. Então, toda forma de trabalho infantil deve ser denunciada, certo? Continuando, vamos pensar a atividade 1 aí da página 221. Vamos ler o que ela está pedindo. No final de 2015, as usinas termoelétricas contribuíram com 26% do total da produção de energia elétrica do Brasil.
Observe a tabela a seguir com os dados de algumas das termoelétricas brasileiras. Nós temos aqui, olha só, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, combustível que eles utilizam o óleo, Complexo de Candiota, no Rio Grande do Sul, o carvão, e aqui, enfim, outras, olha, Piratininga, no estado de São Paulo, enfim. Seguindo as instruções do seu professor, discuta os dados apresentados na tabela e depois explique o uso de carvão mineral nas usinas do Complexo de Candiota e Jorge Lacerda, que são as duas que utilizam o carvão mineral como fonte energética. Bom, nós já estudamos, né, na aula passada sobre, né, a utilização aí do carvão mineral como fonte energética. Então vocês vão escrever aí nesse pedaço, né, nessas linhas que estão aí embaixo, né, sobre a utilização aí do carvão mineral nessas usinas, certo? Como que acontece, por que se utiliza o carvão mineral, né, para a produção aí de energia, como que isso se dá. Vocês têm essas informações na aula anterior, no vídeo da aula anterior nós conversamos como que se dá o uso do carvão mineral nas termoelétricas, certo? Continuando. Vamos falar agora da era do petróleo. Então nós encerramos o assunto do carvão mineral, conversamos sobre as questões do carvão vegetal e agora nós vamos falar da era do petróleo. Encerramos a era do carvão mineral, agora a era do petróleo. Com o surgimento dos motores de combustão interna, que são os motores que são utilizados nos automóveis, por exemplo, né? São utilizados em outros equipamentos também, mas principalmente nos automóveis. Surgiu então uma nova etapa do uso da energia. Esse novo período, que aconteceu no início do século XX, denomina-se Era do Petróleo, certo? A partir então de 1940, o petróleo se tornou a mais importante fonte de energia do mundo. Na década de 70 ele teve o seu auge, né? O início aí o auge do consumo, né? Onde em escala mundial houve o maior período aí de consumo, uma intensidade do consumo do petróleo. E no final ainda da década de 70 começou a redução do seu uso, certo? Atualmente, o crescimento do uso do petróleo ele acaba impactando na queda do uso do carvão e da lenha como fontes energéticas, certo? Vamos observar esse gráfico aqui. Olha só, aqui na horizontal nós temos três períodos distintos. 1930, acompanhem com a seta aí do mouse, observem na tela de vocês. 1950 e 1970. Aqui nós temos o consumo em porcentagem, certo? A porcentagem que se utilizava, por exemplo, de carvão para a produção de energia, certo? Aqui nós temos na legenda, de acordo com a cor azul é a lenha, amarelo carvão, vermelho petróleo e gás e verde outras fontes. Vamos observar aqui o comportamento do petróleo. Olha só, em 1930 ele era responsável por 35%. Em 1950, 66%. E em 1970, quando ele atingiu o seu auge aí na década de 70, 73%, né, da energia produzida no mundo, né, utilizada vinha aí do petróleo, certo? Como fonte de energia. Nós estamos falando de energia elétrica, tá? De energia como um todo. Energia, por exemplo, para dar propulsão para um motor de combustão interna. Então a gente observa também a queda do carvão, olha só, 55%, 26% e 16%. Beleza? Então esse gráfico aqui vocês podem observar o crescimento ou a diminuição do uso de determinadas fontes energéticas. Continuando, como que se originou o petróleo, então, a origem? Em áreas de sedimentação. Ele se formou de matéria orgânica marinha, essa é a teoria mais aceita, né, da ciência geológica para explicar aí, o surgimento do petróleo. A transformação de restos marinhos em petróleo acontecia dessa forma. Só que algumas condições tinham que estar satisfeitas, tinham que estar presentes, né, para que ocorresse aí a formação do petróleo. Uma delas são as rochas porosas. Essas rochas elas acumulam um material do qual derivou o petróleo. A segunda condição, camadas de rochas impermeáveis, que elas possibilitam reter o petróleo, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Nós vamos ver na ilustração já já. Terceira condição, elevada pressão sobre os restos de matéria orgânica, certo? E a última condição, intenso calor interno da Terra. Essa imagem aqui ilustra, olha só, onde está aqui o petróleo, certo? Nessa área. Aqui estão as rochas porosas, né, que faz com que acumule o material do qual derivou o petróleo. E nós temos aqui as camadas de rochas impermeáveis, tá vendo? Tanto embaixo
quanto em cima, né? Fazendo com que o petróleo fique aqui, certo? E aqui nós temos, por exemplo, aqui, né, um oleoduto, né, da onde se explora aqui o petróleo, por exemplo. E a água aqui embaixo. Beleza? Vocês podem observar com mais calma na apostila de vocês, na página 222, essa ilustração para vocês entenderem melhor a localização aqui no solo dessas camadas aqui. Beleza? Continuando. Tem dois conceitos importantes quando a gente vai falar de petróleo. Um é a reserva de petróleo e o outro é a produção de petróleo, que são coisas distintas, embora estejam relacionadas, certo? A reserva de petróleo ela pode ser estimada ou medida de fato. O que é a reserva de petróleo? É a quantidade de petróleo que um país abriga em seu subsolo, certo? E o conceito de produção de petróleo é a quantidade real retirada em determinado período de tempo de um determinado lugar. Em geralmente essa produção ela é apresentada anualmente, beleza? Então, uma coisa é a quantidade que se tem, né, que é a reserva, e outra questão é a produção. Quando retirado do solo, o petróleo ele tem aparência de óleo de cor escura, como vocês visualizam aqui nessa imagem. Olha só. Conseguem observar aqui a presença de um óleo escuro? Continuando. Para ser empregado, né, para ser utilizado, ele deve passar por um processo que é chamado de destilação. Esse processo ele acontece num tipo de indústria que é chamado de refinaria. Vocês já devem ter ouvido alguma matéria em algum jornal nacional, né, falando aí das refinarias de petróleo, por exemplo, da Petrobras, que é a maior empresa brasileira aí, estatal, né, exploradora de petróleo. As refinarias, o que elas fazem? Elas retiram vários derivados do petróleo. Então, o petróleo ele é útil para diversas coisas. Algumas coisas que são retiradas, olha só, alguns derivados. O gás liquefeito, a gasolina, querosene, óleo diesel, borracha sintética, plásticos e tintas. Olha só essa ilustração aqui da Petrobras, que traz aqui, olha só, o petróleo dá origem a diversos derivados. Saiba quanto de cada barril. O barril de diesel tem 40% de petróleo, gasolina 18%, óleo combustível 14%, certo? E por aí vai. Olha só, é a média de valores referentes ao nosso perfil de refino, ao perfil de refino utilizado aí pela Petrobras, certo? Continuando aí, ainda conversando sobre a era do petróleo, nós temos um gráfico aqui, olha só, mundo, a evolução da produção de petróleo. Olha só, nós temos um gráfico aqui que ilustra a evolução da produção do petróleo, né? Que há uma previsão de que o pico seja no ano de 2020, o ano que nós estamos vivendo. Vamos fazer a leitura aqui, ó. O petróleo é importante para o desenvolvimento da indústria e do modo de vida urbana do século XX. A partir do século XX aconteceu aí o aperfeiçoamento, lembrando que o século XX é a partir de 1900, tá? O aperfeiçoamento aí das técnicas de destilação e refinação do petróleo. Então, com esse aperfeiçoamento aí, né, aconteceu o que? A expansão do consumo do petróleo. A previsão é que na década de 2020, né, que vai de 2020 até 2029, aconteça aí o pico da exploração de petróleo no mundo, aproximadamente 90 bilhões de barris por dia. A partir aí da década de 20 acontecerá aí, como previsão, né, uma diminuição da utilização, né, do consumo aí do petróleo. Em razão do quê? Principalmente da concorrência de outras fontes energéticas, né, principalmente outras fontes energéticas que são renováveis, né, que são capazes de serem produzidas pela natureza ou pelo homem e que também produzam menos impactos ambientais. Então há uma previsão aí de que novas fontes energéticas, né, concorram aí com o petróleo e acabe diminuindo aí o seu consumo no mundo. Beleza? Continuando ainda o assunto da era do petróleo, nós temos aqui um mapa mundi, né? Os maiores produtores de petróleo em milhões de barris por dia, dados de 2015. Nós temos aqui a Rússia como o primeiro maior produtor, temos a Arábia Saudita, o segundo, com 9,8 milhões, os Estados Unidos com o terceiro, com 8,9. Entre os 10, a gente pode observar que o Brasil não está aqui. Então, nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles estão há décadas entre os maiores países importadores e também produtores de petróleo. Por que o consumo nos Estados Unidos é elevado?
Porque é um país que tem grande produção industrial e tem a maior frota de veículos do mundo. E é um país com alta urbanização, ou seja, muitas pessoas vivendo nas cidades, o que faz com que se tenha mais indústrias e mais carros circulando, por exemplo. Certo? Pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente continua aí o assunto da era do petróleo, vamos falar da forma que se transporta o petróleo, vamos conversar também sobre a questão da exploração do petróleo no nosso país. Então, por hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, direcionem ao tutor da turma de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.